porque nós somos a igreja de Deus aqui na terra, o povo mais abençoado por Deus aqui na terra. Nós somos a igreja do Deus vivo, o povo mais abençoado aqui na terra. E, amados irmãos, nós podemos ver que, na verdade, nós somos o povo mais abençoado de Deus aqui na terra. Isso é motivo de nós estarmos sempre lembrando dos ensinamentos da palavra de Deus em nossas vidas. E eu quero mostrar pelo menos 3 verdades, e confirmar na palavra de Deus que nós somos o povo mais abençoado de Deus aqui na terra. Em primeiro lugar, somos o povo mais abençoado aqui na terra, porque recebemos de Deus a salvação das nossas almas. Somos um povo salvo. Nós recebemos do Senhor a salvação. Aqui, quando Moisés conclui a bênção dele para todas as tribos de Israel, que era o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus, ali na antiga aliança, podemos também aplicar para as nossas vidas, na nova aliança, que nós somos o povo mais abençoado de Deus aqui nesta terra. No versículo 29, a parte A, diz o seguinte: Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor. E podemos aplicar, amados irmãos, para nós que fazemos parte da igreja do Senhor, o povo da nova aliança de Deus aqui na terra. Quem é como tu, ó igreja? Tu és o povo mais feliz aqui da terra. Tu és o povo mais abençoado. Porque, em primeiro lugar, vocês são o povo salvo aqui na terra. Irmãos, isso faz com que tenhamos alegria constante em nossas vidas. Eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós somos o povo mais feliz aqui da terra. Somos o povo mais abençoado aqui da terra. Porque nós temos a vida eterna. Nós temos o perdão de Deus, o perdão dos nossos pecados. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Ninguém é como nós, povo eleito de Deus, povo abençoado de Deus. Quem é como tu aí na terra? Fazemos parte de um povo que recebeu a bênção da salvação vinda de Deus. Pois a Bíblia diz: nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas nós somos salvos por aquilo que o Senhor fez por nós. Não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pelo Senhor. Isto vale a pena, amados irmãos, nós estarmos recordando, relembrando tudo aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. E nunca devemos estar esquecendo disso, que a palavra de Deus diz que Deus nos conheceu mesmo antes de sermos formados, desde a eternidade. Ele nos amou desde a eternidade. Ele nos conheceu desde a eternidade.
Ele nos escolheu em Cristo desde a eternidade. A Bíblia diz que Ele nos chamou com uma santa vocação. Nós fomos vocacionados pelo Senhor para desfrutarmos da vida eterna com Ele. Fazermos parte do reino de Deus. Sermos os seus súditos, os seus servos por toda a eternidade. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Recebemos de Deus a salvação, povo salvo pelo Senhor. Somos o povo mais abençoado da terra. O único povo que conhece a salvação eterna se chama a igreja. Só ela pode proclamar a salvação eterna para os pecadores. E ainda, amados irmãos, nós somos o povo mais abençoado da terra, porque recebemos a salvação, e além de nos confirmar esta tão grande salvação, Deus nos selou com o seu Santo Espírito, o Espírito da promessa. Ele regenerou o nosso coração pela obra do Espírito Santo. Foi Deus que nos convenceu dos nossos pecados. Foi Ele que transformou a nossa vida. Ele pôs no nosso coração o arrependimento para a vida. Foi Ele, amados, que nos deu a redenção pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. Foi Ele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele veio habitar em nós e continua nos abençoando, continua nos santificando e vai, com certeza, isso é algo inquestionável, seremos glorificados no dia da nossa redenção, quando Cristo vier buscar o seu povo eleito, mais abençoado aqui na terra, chamado igreja. E isso é maravilhoso, amados irmãos. Isso nos faz com que nos alegremos. E temos vários motivos, amados irmãos. Somos agora povo de Deus. Antes não éramos povo de Deus, mas agora nós somos nação eleita, povo real, povo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é maravilhoso. Somos chamados de a menina dos olhos de Deus. Somos herdeiros de Deus. Somos povo salvo pelo Senhor. E a maior alegria que deve brotar em nossos corações, e estarmos lembrando sempre das palavras do Senhor, é porque nós já conhecemos e experimentamos a salvação de Deus em nossas vidas. Porque quem não conhece a salvação, amados irmãos, quem não experimenta a salvação, não pode ter a real felicidade. O indivíduo, ele pode ter tudo nesta vida, no sentido físico. Pode ter seu nome escrito em vários livros. Pode ser seu nome divulgado, sentar em tronos. Mas, se não tiver conhecido ou experimentado a salvação, é o mais infeliz de todos os homens. Pode ter seus nomes arrolados nas manchetes, nos jornais,
nos centros urbanos. Mas, se não tem o seu nome escrito no livro da vida, ele não conhece a verdadeira alegria, ele não conhece a verdadeira felicidade, ele não conhece a maior de todas as bênçãos, que se chama a salvação eterna da sua alma. Por isso, amados, que aqui Moisés se despede das tribos de Israel. Feliz és tu, ó Israel. Amados irmãos, apliquemos para as nossas vidas. Feliz é tu, ó igreja. Quem és como tu aí na terra? Povo salvo pelo Senhor. Irmãos, isso deve ficar na nossa memória. E nós podemos ver, amados irmãos, que os dias são difíceis. As dificuldades virão. Mas lembremos das palavras do Senhor. Não há ninguém, não há povo semelhante a nós como igreja, povo salvo, remido, lavado, regenerado, povo que Deus habita nos nossos corações. Deus veio fazer morada em cada um de nós. Por isso, amados, nos alegremos, estejamos sempre lembrando dessas palavras do Senhor. Nós somos o povo mais abençoado aqui da terra, porque somos um povo que recebemos de Deus a salvação das nossas almas. Mas também, amados irmãos, em segundo lugar, a parte B do versículo 29 do capítulo 33 de Deuteronômio 33, versículo 29, ele diz o seguinte, que nós somos um povo diferente, povo salvo pelo Senhor. Mas em segundo lugar ele diz, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus altos. Nós somos o povo mais abençoado, em segundo lugar, devido à eterna segurança que o Senhor nos proporciona. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. O povo de Deus pode confiar, porque tem a segurança de Deus em suas vidas. Deus, como diz o salmista no Salmo 90, versículo 1, Deus é o nosso refúgio de geração e geração. Deus é a nossa cidade de refúgio. O que é que tem a ver, pastor? Amados irmãos, na antiga aliança, quando alguém cometia um crime em Israel, acidentalmente, e as vítimas ou as pessoas ligadas a ela buscavam vingança, esse indivíduo deveria fugir para a cidade de refúgio. Ao chegar na cidade de refúgio, ninguém mais podia colocar nele as suas mãos. Ninguém mais podia vingar aquele crime. Ninguém mais podia trazer retaliação a essa pessoa. E o que isso significa para as nossas vidas? Que Deus, Ele é
a nossa cidade de refúgio. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A espada da lei está pronta para descer com grande justiça sobre aquele que pecar. Mas, quando nós nos refugiamos em Jesus Cristo, que é a nossa cidade de refúgio, ninguém mais pode ser alcançado pela vingança. Não podemos mais ser destruídos. Não podemos mais ser alcançados pela fúria do inimigo que quer destruir as nossas vidas. Cristo é a nossa cidade de refúgio. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. A Bíblia diz também lá em Zacarias, capítulo 2, versículo 5, que Deus diante do seu povo, Ele é o muro de fogo ao nosso redor. Estamos cercados por Deus. Ninguém pode mexer, ninguém pode fazer com que os filhos de Deus se percam mais, porque estão seguros. E Deus nos protege com muros de fogo. Está lá em Isaías, capítulo 2, versículo 5. Deus é esse muro de fogo que nos protege. Virão as lutas, virão os problemas, os ataques do inimigo, vêm as setas venenosas do adversário. Pode vir todo o arsenal do inferno, com torpedos mortíferos, buscando ferir o povo de Deus. Mas a Bíblia diz, lá no Salmo 139, Deus nos cerca por trás e por diante, e sobre nós coloca a sua mão, e não podemos ser mais destruídos pela fúria do inimigo. Isso é maravilhoso. Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele é o escudo que nos socorre e a espada que nos dá alteza para guerrear contra os inimigos. Nada poderá atingir o povo de Deus, porque o apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, sabe o que é que diz? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Somos guardados pelo poder de Deus. Estamos na cidade de refúgio, que é o nosso Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O salmista, Salmo 91, diz que nós estamos debaixo das asas do Onipotente. A fúria do inimigo não pode nos alcançar, não pode destruir o povo mais abençoado que Deus abençoou aqui na terra. Aquele a quem Deus abençoou, ninguém mais pode amaldiçoar. Por isso, o salmista, no Salmo 121, o versículo 1, bastante conhecido, ele diz: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. Já parou para pensar nisso, irmãos? De onde é que vem o nosso socorro? É o fácil, como muitos irmãos dizem, é o fraco, aquele que nos socorre. Só aquele que fez os céus
e a terra. Só este. Povo mais abençoado na terra somos nós, igreja de Deus. Amados irmãos, a igreja de Deus era para viver com um sorriso nas orelhas. Por tantas coisas, tantas bênçãos que Deus proporciona a este povo, mas é um povo, como diz a palavra de Deus, um povo de dura cerviz, um povo que gosta de murmurar, um povo que diz que agradece, mas não agradece do coração. Deus tem proporcionado tantas bênçãos para nós, e muitas vezes ficamos murmurando, nos entristecemos com coisas banais, por perdas materiais muitas vezes, por tantas outras coisas que os homens proporcionam às nossas vidas, que nos causam tristeza, que nos trazem angústia e tantas outras coisas. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, quando vier estas dificuldades ou estes problemas, façamos como salmistas. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro nesses momentos? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é gratificante. Deus nunca desamparou aqueles que esperam sempre nele, e nunca desamparará. Deus nunca abandonou aqueles que confiam nele, nem nunca abandonará. Deus sempre vem ao encontro daqueles que depositam sempre a sua confiança nele. Ele sempre vem na quarta vigília da noite, quando estamos esmorecendo. Ele vem para serenar, acalmar as tempestades, aquietar as tribulações em nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos abençoa constantemente, dia após dia. Não sabemos o que está diante de nós, mas esse Deus promete que sempre estará conosco e Ele irá adiante de nós. Irmãos, às vezes nós não paramos para refletir tantas verdades que já conhecemos da palavra de Deus. Às vezes temos problemas para resolver em nossas vidas, problemas que somos pegos de surpresa. Mas Deus não se surpreende com nada. Deus está vendo o que eu e você estamos precisando, e Ele já está preparando, ou já preparou, desde a eternidade, tudo para mim e para a sua vida. E nada poderá pegar Deus de surpresa. Ele já fez tudo. Para Deus, tudo já é. É questão de tempo. Por isso não devemos temer mais a nada. Você quer ver uma verdade? Abram aí no Salmo 139. Salmo 139, vamos ler apenas 2 versículos. (16) Que diz assim:
Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não tínhamos nem forma diante de Deus, mas Ele já nos via informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. E devemos, dia após dia, fazer como o salmista que conclui este salmo, o versículo 21 e o versículo 22, o versículo 23 e o 24, melhor dizendo, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe por quê, amados irmãos? O salmista faz essa oração aqui. Será que ele não reconhecia seus pecados? Creio que sim. Mas o salmista está falando aqui da onisciência, onipotência de Deus, onipresença de Deus. O salmista já sabia que ele era tendencioso a pecar contra Deus. Porque a Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. E o salmista, antecipadamente, ele já clama a Deus aqui: Senhor, vê se há em mim. Sonda-me o meu coração, toda a minha vida. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele já está pedindo antecipadamente a Deus que Deus ilumine a ele os seus pensamentos, sondasse toda a sua vida. Se tivesse algo de errado, Deus viesse e mostrasse a ele onde ele estava, onde ele poderia errar em toda a sua vida. Por quê? Porque tudo já estava escrito e determinado por Deus. Seja uma crise financeira, seja um problema familiar, seja uma enfermidade, seja qualquer outra coisa, amados irmãos, que venha tentar abalar a nossa vida, Deus já conhece tudo antecipadamente. Ele já sabe. Ele já conhece tudo. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus de Israel. Este é o Deus da antiga aliança. Este é o Deus da nova aliança. Ele já conhece tudo. Ele já escolheu um povo. Ele já salvou um povo. Ele protege esse povo. É o povo mais abençoado da terra. E nada fará com que esse povo deixe de herdar a salvação que ele já preparou desde os tempos eternos. Esse é o Deus de Israel. Esse é o Deus das Escrituras. Não é o Deus criado na imaginação humana. Não é um Deus morto. E por fim, amados irmãos, nós vimos que somos o povo mais abençoado da terra, porque nós recebemos de Deus a salvação eterna. Devido também à segurança que Deus proporciona a cada um de nós, povo eleito de Deus. E porque, em terceiro e último lugar, somos o povo mais abençoado por Deus, porque recebemos constantemente na terra o abrigo de Deus em nossas vidas. Veja o que é que diz aí no capítulo 33 de Deuteronômio. O versículo 27, a parte primeira deste versículo 27, do capítulo 33, que diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos.
O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Nós somos, em terceiro lugar, o povo mais abençoado nesta terra, porque recebemos o abrigo de Deus sobre as nossas vidas. O Deus eterno é a tua habitação. E no Novo Testamento, amados irmãos, isso fica bem claro para o povo da nova aliança, que é a igreja. A Bíblia diz que nós somos a habitação de Deus, santuário do Espírito Santo. Deus mora em nós. Deus habita em mim e em você, meu irmão. Povo da nova aliança. Deus está em nós. Amados irmãos, se falarmos isso para o incrédulo, ele não vai crer. Como é que pode o Deus eterno, o Deus que não se pode medir, habita em nós? Aí, meu irmão, minha irmã, isso é a verdadeira fé. É a fé que foi dada aos eleitos de Deus. Só os eleitos de Deus creem e morrem com esta verdade. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Eu sou morada de Deus. Amados irmãos, isso é profundo. E nos traz também grandes responsabilidades. Somos santuário de Deus. Nós somos, podemos dizer, a catedral do Espírito Santo. Povo santo, onde Deus habita. No Antigo Testamento, onde era que Deus manifestava a sua glória e manifestava a sua presença? No Santo dos Santos. Então nós hoje, olha que responsabilidade, amados irmãos, para nós cristãos, ao mesmo tempo que privilégio. Nós somos o Santo dos Santos de Deus. Que tamanha responsabilidade testemunhar desse Deus. É onde Deus manifesta a sua glória. É onde nós devemos estar lembrando sempre das palavras do Senhor também. Deus habita em nós. Nós somos o Santo dos Santos de Deus. E devemos manifestar a santidade de Deus e a glória de Deus em nossas vidas. Que responsabilidade. Nós estamos em Deus, Ele habita em nós, e diz Paulo aos Colossenses que nós estamos escondidos em Cristo. Estamos sendo habitados por Deus. A Bíblia diz que nós estamos enxertados em Cristo, escondidos com Cristo em Deus, debaixo das asas do Onipotente. E o que é isso, amados? Estamos seguros. Deus nos envolve por todos os lados. Por isso que nós somos mais que vencedores. Estamos debaixo do abrigo do Deus Todo-Poderoso. O Deus eterno é a tua habitação.
Irmãos, não sei se você já teve momentos em sua vida assim, e você parou e pensou assim: como é que pode acontecer isso? Um Deus tão grandioso, um Deus que os céus dos céus, diz a Bíblia, como disse Davi lá, não pode conter. E como é que ele habita em mim? Só os eleitos de Deus se alegram e continuam crendo. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo testifica com nós que agora nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito que habita em nós testifica: você é filho, eu sou seu pai, e por isso eu quis fazer morada em você. Não temos como explicar, temos apenas que testemunhar e vivenciar e continuar crendo nas eternas promessas de Deus na sua palavra. Não há outra explicação. O próprio Espírito Santo de Deus testifica que somos agora filhos de Deus. É o próprio Deus habitando em nós. Então, meus amados, que possamos, em dias de tanta dificuldades, onde a igreja, ela enfrenta tantos problemas, crentes têm tantas dúvidas, crentes que pensam que hoje estão salvos e amanhã pode estar perdido. Precisam ter esta convicção, que nós somos o povo mais abençoado aqui da terra. Este povo se chama igreja. Nós somos o povo salvo. Nós somos o povo que Deus batalha, luta por nós, nos guarda, nos protege. E somos um povo onde Deus faz morada em cada um de nós. Que Deus, amados, coloque cada vez mais estas convicções em nossas vidas, como um povo mais abençoado aqui na terra. Quando você estiver passando por dificuldades, ou qualquer outra coisa na sua vida, se lembre disso. Eu faço parte do povo de Deus, que Deus abençoou, e a quem Deus abençoa, ninguém mais pode amaldiçoar. Mesmo que tente amaldiçoar, mas não consegue. Você se lembra de Balaão, o profeta da iniquidade? Que foi pago por Senaqueribe para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Mas rapaz, eu paguei a você para você amaldiçoar. Ele disse: mas eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E podemos ver nos nossos dias tantas injúrias, tantas coisas que estão falando do povo de Deus, do povo crente aqui na terra. Mas, amados irmãos, quem faz isso não está mexendo conosco, está mexendo com o próprio Deus. Nós fomos chamados para isso. Você sabia disso? Quando testemunhamos a verdade, quando vivemos a verdade, conhecemos essa verdade e proclamamos essa verdade, nós seremos ridicularizados pelos outros. Para isso mesmo nós fomos chamados.
Abram comigo aí Mateus, para concluir. É porque o povo de Deus hoje, ele não quer ser perseguido, não. Irmãos, a Bíblia diz: se sois perseguidos por causa da verdade, alegrai-vos, porque sobre vós habita o Espírito Santo da promessa. Está lá em 1 de Pedro. E Jesus aqui, no final das bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e o 12, que diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo aqui, sabe o quê? Você quer ser cristão? Se prepare para ser injuriado, para ser perseguido, para defender a verdade. Não fiquem tristes, se regozijem, se alegrem, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E abram comigo aí também 1 de Pedro. Lá no final, 1 de Pedro, chega aqui, eu encontro, irmãos. Lê esse versículo e iremos concluir. Primeira de Pedro, capítulo 4. Versículo 14 e o 15, que diz assim, 1 de Pedro 4, versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Ser cristão é ser chamado por sofrimento, é para ser injuriado, é para ser caluniado. As mentiras do mundo todo virão contra os cristãos verdadeiros, porque assim fizeram com Cristo, e não vai ser diferente com o povo eleito de Deus aqui na terra. Jesus Cristo diz lá em João 15: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós, porque não é o servo maior do que o seu Senhor. Mas os cristãos de hoje não querem ser perseguidos, não querem sofrer. É aqueles cristãos cristãos. Cristal é um não me toque. Não, ninguém pode dizer nada, isso comigo, porque não sei o quê. Eu vou procurar meus direitos. Irmãos, cristão é para seguir o seu mestre, as pisadas do seu mestre,
A Bíblia diz, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É para sermos imitadores de Cristo, não sermos imitadores de homens. Imite a pessoa certa, não imite a pessoa errada. Eu não vou mais para a igreja porque fulano de tal não falou mais comigo. Eu não vou para a igreja porque está acontecendo isso. Eu não vou para a igreja mais. Faça algo para melhorar. Seja um cristão melhor. Seja um cristão que contribua para fortalecer, para engrandecer, para resolver, para solucionar os problemas. Ou você não crê que é um povo, está dentro do povo que foi abençoado por Deus? Esse povo abençoado por Deus é um povo que ainda está em processo de adaptação. Não somos perfeitos, mas Deus está trabalhando em nós para chegarmos aonde Ele quer que nós vamos chegar. Estamos no processo de santificação. Então, amados, nunca esqueçamos dos ensinamentos do Senhor. Estejamos lembrando do Senhor em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos, em todos os lugares, porque tem cristãos dos nossos dias que não importa o lugar onde estão pisando. Mas o cristão não é para ir em todo lugar. O cristão tem que saber onde colocar os pés. O cristão tem que saber se vestir como cristão. O cristão tem que saber se comportar como cristão. Os nossos dias, o inimigo, ele é astuto. Nessa festa pagã aí, está acontecendo na nossa cidade. Satanás, ele é tão astuto, mas ele não engana os eleitos de Deus. Que, para satisfazer o mundo gospel, que eu não gosto desse nome gospel, ele oferece proposta para o povo de Deus pecar contra ele. Há um dia na semana, nesse período junino aqui na nossa cidade, que, se não me falha a memória, é a terça-feira. É um dia para os católicos, para ir para o São João católico, e um dia para o cristão gospel, lá no Parque do Povo. Isso é uma vergonha. Como é que um cristão participa de uma festa pagã, de uma festa junina? Tem até pastores fazendo festa pagã, pegam o momento junino e estão pegando que não tem nada a ver. A festa dos tabernáculos lá do Antigo Testamento, a festa da colheita, e diz, não, aqui não é festa junina, aqui é a festa dos tabernáculos, a festa da colheita lá do povo de Deus, lá da antiga aliança. Isso não tem nada a ver. É só para mudar o nome, mas estão festejando a mesma festividade junina. E pastores que são reconhecidos, pastores estudiosos, palestrantes bons, mas se amodando às coisas do mundo. Experimentando lá do Antigo Egito, das alfarrobas lá do Egito, da imundície lá do Egito, lá do mundo. Existe até forró gospel. Irmãos, podem me chamar de pastor antiquado,
pode me chamar de pastor ultrapassado, mas a verdade não pode ser mudada. A verdade sempre será a verdade. Ela não pode ser mudada. Pastores mudam, homens que têm nome de pastores, que podem falar o que quiser, mas Deus vai cobrar deles. Porque o povo de Deus é o povo abençoado. Já tem tudo em suas mãos. A palavra de Deus que guia a toda a verdade para ser um povo separado, santificado para o Senhor, diferente do mundo. Mas a igreja está imitando o mundo. Em palavras, em vestimenta, em comportamento, em tantas coisas mundanas. É o que Paulo disse, amados. Seja Deus verdadeiro e todo homem seja mentiroso. Nós somos o povo abençoado para abençoar as outras pessoas. Sê tu uma bênção, seja diferente, mostre a minha verdade, que só a verdade é que liberta. Mas podemos ver hoje que os cristãos estão com a meia verdade. É um pouquinho aqui e um jeitinho ali. Não, irmãos, ou é de Deus ou não é. Ou é da verdade ou é da mentira. Ou permanece incrédulo ou permanece crédulo naquilo que Deus ensinou. Ou se arrepende dos seus pecados e se converte, ou não se arrepende e não é convertido. A verdade é esta. E o evangelho é este. O Deus é o Deus da verdade. Porque só a verdade é que liberta, amados. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não falarmos a verdade nua e crua, não vai libertar ninguém. Vamos estar enganando e sendo enganados. Que Deus nos abençoe, como povo abençoado de Deus. Que sejamos verdadeiramente uma bênção para aqueles que ainda não conhecem a verdade. E possamos conhecer a verdade, viver a verdade e proclamar a verdade. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.